Seja bem-vindo ao canal A Luz Venceu. E não esqueça de conhecer nosso outro canal, Músicas que Curam. Bom dia, meus amados. Hoje estamos aqui, mais uma vez, no sábado, dia 19 de agosto de 2023. Vamos trazer aqui mais uma pequena mensagem, como sempre, tentando trazer alguns esclarecimentos, alguma orientação para aqueles que têm sede de saber, aqueles que realmente querem compreender a vida, de fato, como a vida é. Hoje eu vou trazer um tema que eu daria como título: Não existem milagres, tudo é frequência. Nós achamos que tudo que acontece de forma dita milagrosa é uma coisa sobrenatural, né? É verdade, nós somos ensinados assim, como é que nós vamos entender de outra forma? Mas, na medida que o tempo passa agora, a nossa consciência se expande rapidamente, os véus do esquecimento estão sendo retirados um a um, e quanto mais véus se retira, mais luz se consegue ver, e nesta luz é que tudo se revela, a verdade vai vir à tona, e aquilo que estava oculto será revelado, que também é denominado desse evento, né, do Apocalipse, que é o final de um tempo, o início de um outro tempo. Os milagres não acontecem porque é de forma sobrenatural, porque eles precisam sempre ter uma energia, uma frequência. O Cristo fez milagres. Sim, a gente entendeu que eram milagres, mas na verdade ele sabia manipular a frequência energética das coisas. Ele tinha o conhecimento da replicação, da transformação, ele sabia usar a energia taquiônica, que é a primeira forma de materialização da luz. Ele dizia: vocês podem fazer tudo isso e muito mais, porque nós de fato podemos, mas sem compreender, não se consegue fazer. O arquiteto não consegue desenhar uma bela obra se ele não estudar, se ele não se empenhar, se ele não aprender e não entender as linhas, a harmonia, a sincronicidade das formas. Então, por que nós não fazemos os milagres? Porque ainda não sabemos usar a frequência da transformação, daquilo que ainda não existe, porque se tudo é luz, e nós podemos já entender que essa energia de táquions é apenas uma luz em transformação para algo material, visível aos nossos olhos, e nós temos dentro de nós essa capacidade, esse poder, porque esse poder ele é inato, ele já vem com nós, lá do nosso eu superior, lembrando que nós somos um átomo semente divino, uma centelha divina, uma parte dessa luz que tudo cria. Se nós somos a parte dessa luz, nós temos a energia criadora dentro de nós. Nós somos criadores ou co-criadores, porque nós somos a luz. Nós somos divinos, nós somos deuses. Obviamente, se nós somos uma semente daquela árvore, sempre digo, se você é uma semente de uma árvore chamada carvalho, vamos supor, um exemplo, você vai produzir a mesma coisa que aquela árvore produz, no seu tempo. Primeiro tem que nascer, crescer, né? E é o que nós viemos fazer aqui nesse mundo de provas e expiações de terceira dimensão, aprender a criar, trazer uma
pequena partícula de luz, um pequeno facho, uma pequena centelha de luz, e criar a partir dela. Não vamos aqui repetir sempre que houve a intervenção das sombras para que essa luz não fosse próspera, que não fosse produtiva. Mas nós, por mais dificuldade que eles tenham nos imposto, assim mesmo tudo depende da nossa vontade, do nosso querer, da nossa frequência. Porque ninguém consegue prender uma consciência, ninguém consegue limitar a forma de alguém pensar. Pode limitar as ações, pode limitar as atividades, a missão, qualquer coisa, mas quem é que prende uma consciência? Não há forma, porque ela não tem forma. Então, quando nós entendermos que milagres não existem, porque nada é acaso, tudo tem um princípio. E o princípio da criação é a frequência. A frequência que se coloca naquela luz que é a energia que cria. De acordo com a tua frequência, você cria. Então, se você tem, por exemplo, intenções nobres. Olha, eu já escrevi isso tantas vezes, falei aqui tantas vezes. Tudo é intenção. A intenção vai gerar ação. A intenção é a chave daquilo que vai se criar. Não adianta a pessoa dizer, eu não fiz isso. Mas se ele tinha a intenção de fazer, ele criou uma energia que em algum lugar vai se manifestar. Talvez não se manifestou por uma razão qualquer, ali onde ele queria colocar a sua criação. Mas ela está sendo gerada em algum lugar do universo, em algum momento, em algum tempo. As intenções nobres sempre criam resultados positivos. Mesmo que você diga, eu tentei de boa vontade, com a melhor das intenções, auxiliar aquela pessoa e ela se revoltou contra mim. Sim, o problema é dela. Se você teve a boa intenção, você fez a caridade, você fez o teu trabalho, você fez o teu melhor. Se o outro não aceitou, não quis ou desprezou, jogou fora, o problema é dele. Aqui nós temos que lembrar aquela história dos talentos, né? Foi dado 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para aquele outro terceiro, né? E depois de um tempo, o mestre voltou e pediu o que fizeram com os talentos, e aquele dos 5 disse, eu não tinha nenhum, recebi 5, multipliquei, te devolvo 5 e agora eu tenho 5 para andar com as minhas próprias pernas. O do 3 talentos fez a mesma coisa, e aquele que recebeu 1 achou que era tão pouco que não valia a pena, então enterrou para devolver, para não ser cobrado, para não ter responsabilidade, para ser politicamente correto, para não sei o que, para não sei o que, para um mimimi que todo mundo sabe que existe. E daí, a resposta que ele obteve foi, você é um ingrato. Não valoriza o pouco, não pode ter o bastante, né? Porque tudo é mérito. Tudo é frequência. Não existem milagres. Na verdade, as pessoas não entendem ainda o que estão fazendo aqui nesse planeta. Mas não é que não podem entender, elas não querem entender. Porque o negócio é a lei do menor esforço. Aí as pessoas dizem, mas eu tenho meus direitos. Sim, os direitos não precisa nem reivindicar, eles são naturais. O universo nunca, jamais vai deixar de te trazer o que é de direito. Mas você tem que primeiro saber os teus deveres. Porque se tudo é mérito, tudo é causa e efeito, primeiro tem que plantar para depois colher.
Não adianta fazer o inverso. Nós vemos hoje, infelizmente, muitas pessoas querendo colher onde não plantaram, colher na roça do outro, na sementeira do outro, e o lixo que ela produz é do outro, não é dela, se exime de tudo. Quer dizer, só direitos, deveres nenhum. Tirar proveito em causa própria. Ah, se as pessoas soubessem o resultado negativo que isso vai trazer lá adiante. O arrependimento é a primeira ação daquela consciência logo após o desencarne, quando começa a rever o seu passado. Perder a oportunidade numa encarnação é uma coisa horrorosa, porque a alma só sabe quanto é difícil reencarnar quando ela está do outro lado. Quando está aqui, todo mundo tem medo da morte. Na verdade, o medo da morte é uma forma inconsciente de temer de que depois da morte vem novamente uma reencarnação, obrigatoriamente, se não tiver terminado sua ascensão. Então as boas intenções, as intenções nobres, elas são sempre positivas, porque elas só produzem coisas positivas. Independente do resultado, sempre é positivo. Já não se pode dizer a mesma coisa das intenções escusas. As intenções escusas trazem impreterivelmente resultados negativos, atrasos na caminhada. Se nós pudéssemos ver materializadas as nossas intenções, nós poderíamos ver que toda intenção negativa é uma muralha que nós construímos na frente do nosso caminho, para impedir o avanço. Uma barreira. Nós mesmos construímos a barreira. Muitas vezes uma barreira quase que intransponível, de difícil transposição, porque requer depois um esforço muito grande, muito tempo, para fazer essa transposição ou dar a volta, para chegar do outro lado. Por que a gente faz isso? Porque parece que traz vantagens. As intenções escusas sempre pensam na vantagem pessoal. Nunca uma intenção escusa, uma intenção negativa, ela nunca está atrelada ao benefício dos outros, somente a si próprio. É o ego exagerado, é a ganância, é o desejo de poder, é a fama acima do mérito. É uma lástima que nós estamos agora vendo no final de uma longa caminhada. Depois de 50, 100, 200 mil anos, sei lá quantos, cada um tem no seu tempo aqui, mas a maioria tem 100, 200 mil anos já aqui neste planeta. Quanta gente não aprendeu as lições ou não quer aprender? E aquele que já entendeu o sentido da vida, olha para ao seu redor e vê pessoas queridas, pessoas no seu relacionamento afetivo ou não, das suas amizades, enfim, pode ser até uma pessoa desconhecida. Olha e pensa, que pena. Que pena. Poderia ter feito um pouquinho de esforço. Ninguém precisa fazer um esforço além das suas capacidades. Ninguém traz uma cruz mais pesada do que a sua força de carregá-la. Ninguém precisa dar o passo maior que a sua própria perna. Ninguém passa o que não precisa passar. Ninguém é injustiçado perante as leis divinas que tudo comandam. Por que tanta lamúria, tanta lamentação?
tanto vitimismo. Eu posso dizer aqui com toda certeza, todos os dias eu recebo muitas mensagens, que aliás me tomam o tempo todo quase, né? Ler, escutar, responder. Quantas pessoas, por mais que se diga, se mostre o óbvio, têm dificuldade em entender que estar aqui encarnado é uma oportunidade maravilhosa de fazer a transposição dimensional, subir agora para um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações, ir para a quinta dimensão, que vai ser a energia e a frequência da nova Terra. Ah, não, porque eu não pedi para nascer, eu acho que Deus é injusto, porque me traz isso, me traz aquilo. Por que eu tenho que pagar as coisas se eu não lembro das vidas passadas? Para isso eu dou uma resposta aqui para que todos possam ouvir, né? Quando alguém diz, não é justo que eu pague por algo de vidas passadas se eu não lembro. Então tá, agora você olha ao teu redor e vê, vamos dar um exemplo, uma pessoa que comete muita injustiça, aos olhos vistos, uma pessoa maligna, uma pessoa muito má, que causa muita dor e sofrimento para não somente uma pessoa, para muitas pessoas às vezes. Pode ser também uma só, não importa. Um verdadeiro ser demoníaco, satânico, trevoso. Vamos dizer assim, vamos aqui fazer uma descrição para que você possa entender, né? Embora não cabe aqui julgamento nenhum, mas vamos colocar assim para que fique desenhado. Aquele ser maligno que você vê próximo de você, ou que você conhece, sabe das suas ações, qual seria o tipo de vida que ele poderia ter numa próxima encarnação para pagar espiar, né, quitar esses débitos, fazer o resgate da dor que ele causou para alguém? O que poderia ser oferecido a ele? Tudo que você pensar de ruim ainda pode ser pouco no teu conceito. E no entanto, ele vai esquecer dessa vida passada na próxima. Claro, não vai haver a próxima para esse tipo de gente agora, né? Essa é a última encarnação na dualidade da Terra. Mas vamos supor, comparando ao nosso passado, que nós podemos ter feito isso. Qual é o resgate que eu deveria fazer nesta vida se eu fiz isso numa vida passada? Ninguém é injustiçado. Isso não existe. Não é o Criador, não é Deus que dá essa sentença. O Criador diz, olha, você tem tempo. Você quer passar por 100.000 planetas de terceira dimensão? Viver 1 trilhão de anos nas provas e expiações? Fique à vontade. Quando você resolver fazer a tua parte, o teu dever de casa, a tua evolução, você volta naturalmente para casa. Volta para as dimensões. Afinal, todo o fractal de alma que vive na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, aceitou a experiência, que queria viver a experiência. Isso dá uma condição diferenciada entre os espíritos, as almas do universo infinito, porque tem o conhecimento, tem a experiência. Quantas vezes eu disse aqui, somente os corajosos aceitaram essa experiência na Terra, porque é muito difícil. Mas depois que está aqui, tem que terminar o serviço. A sentença que cada um vai cumprir em cada encarnação, a própria alma, antes de encarnar, lá no plano astral, lembrando do passado, ela faz uma avaliação e coloca um plano de alma reencarnatório para a próxima encarnação. E ela vem cumprir uma parte, muitas vezes agora a finalização, obviamente, para ela poder ascensionar. Ela escolhe, nada é imposto. Eu vi uns comentários no último texto, não,
foi nesse texto de quarta-feira. Eu acho que as pessoas não entendem o que está escrito, porque não é possível. Porque se a pessoa então é obrigada a sofrer o mal que ela fez na vida passada, então alguém que vai pagar, vai praticar esse mal, vai ficar com a dívida, então esse aí nunca termina. Então aquele que matou numa vida passada escolhe ser assassinado agora, então alguém vem e assassina, claro, se for assim, a roda continua. Mas existem as possibilidades de ninguém fazer o ato que ele pediu, porque aquele que tinha a prova de matar resistiu, e daí esse que pediu para ser morto não vai ter ninguém que vai matar ele, então vai ter outra alternativa. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, ele pode estar lá andando dentro de casa e resvalar no piso e cair, bater a cabeça na quina da mesa e ter uma morte súbita. Que diferença faz ser assassinado com um tiro na cabeça ou bater a cabeça e morrer na hora? São as possibilidades, não é aquela coisa da lei do talião, como dizia, dente por dente, olho por olho. Não é assim. Eu me admiro, tem gente lá que escreveu dezenas de comentários, fizeram um baita de um debate. Tudo bem, o debate sempre é bom, né? Mas eu senti que tem pessoas que se dizem espiritualizadas, espiritualistas, inclusive conhecendo a lei da reencarnação e discutindo coisa que não tem nenhum sentido. Eu vejo mais como uma opinião pessoal. Se é uma opinião pessoal, guarde para si. Ou coloque uma informação, mesmo que seja um debate, e aceite inclusive posições diferentes. Agora, defender a sua causa a todo custo, isso aí, sinceramente, eu acho desnecessário. Mas, enfim, pelo menos, eu não vi nenhum comentário abusivo, ofensivo, porque quando alguém começa a ofender alguém, eu não tenho outra alternativa a não ser excluir, bloquear as pessoas, porque eu não vou dar palco para alguém que quer desenvolver o seu ego. Vá procurar em outro lugar. Aqui nós estamos trabalhando na informação, no esclarecimento, na evolução. Tudo com a intenção de proporcionar condições mais favoráveis para a ascensão das almas. Afinal, somos todos uma grande família e nós devemos sim nos auxiliar, nos amparar, pegar na mão do outro e carregar um tempo junto, né, para que ele possa pelo menos ter a confiança da caminhada. Então tudo sempre está na intenção, né? A intenção nobre traz resultados positivos, intenção escuras ou escusas ou degenerativas vai sempre trazer o negativo, porque não há outra forma de criar se não é pela intenção. Eu sempre digo, se você não tem a intenção, você não faz nada, não mexe nem o braço, nem a mão. Se você não tem a intenção de ir dormir, você não vai dormir. Se você não tem a intenção de tomar água, você não vai tomar água. É preciso ter a intenção. Agora eu tenho intenção, vou tomar um banho. Pronto, vou tomar um banho, né? Então a lógica da vida nos diz que as coisas agora começam a ter um final. Tudo está afunilando. Aí nós vimos nos últimos milênios a proliferação de religiões, de seitas, de práticas, tudo para dominar, né? Dominar as consciências, tentar pelo menos, né? Porque não vão conseguir dominar o tempo todo. Mas tem uma doutrina que é a luz que guia todas as consciências neste tempo final de transição planetária, que é a doutrina reencarnacionista. Nenhuma outra doutrina vai levar
ao lugar mais elevado da escada do que aquela que trabalha as reencarnações, porque o segredo agora é compreender de fato as reencarnações. Por que nós reencarnamos? Por que nós precisamos passar pelo desencarne? Claro, se não houvesse desencarne, a gente não reencarnaria. Justamente para avaliar a nossa caminhada. Fora da terceira dimensão, lá na quarta dimensão, a alma fora do corpo, ela expande a consciência o suficiente para lembrar das vidas passadas, dos seus prós e seus contras, as suas intenções nobres e escuras, o seu positivo e o seu negativo, e ela faz uma avaliação da sua caminhada e aí ela elabora um plano para uma nova encarnação, também tendo o conhecimento daquele futuro dentro daquele tempo que ela precisa viver. Então ela encaixa um plano para o seu melhor, para evoluir. E ela sempre faz um plano para o seu melhor, obviamente. Por isso eu sempre digo, tudo que chega até você foi você que pediu, enquanto estava desencarnado. Porque você sabia que aquilo ia precisar para evoluir. Não adianta amaldiçoar a vida. Avalie as tuas ações e as tuas escolhas, mas aquilo que chega até você está escrito lá naquele plano encarnatório. Então as doutrinas reencarnacionistas, elas explicam, elas mostram como acontece a vida dentro da lei de causa e efeito. Tudo que você passa é uma escolha dentro das possibilidades que você colocou lá no teu plano de alma, baseado nas leis de causa e efeito. Não é difícil compreender isso. É preciso um pouco de treinamento, de prática, de estudo também, obviamente, de informação, mas o conhecimento, na verdade, está dentro de cada um. Não tem nada fora. Por que nós buscamos tanto fora aquilo que está dentro de nós? Nós temos um regulador dentro da nossa consciência, que é o nosso sensor de direção, a nossa bússola, que é o nosso coração. É a voz da alma, ela diz, vai por aqui, vai por ali, não faça isso, não faça aquilo. Quem é que não sabe quando está fazendo uma escolha errada? Se a sua consciência diz, isso não é legal, isso não é justo, olha o que tu está causando para outro, para alguém, para isso, para aquilo, as consequências. Mas isso vai me trazer um monte de vantagem, né? Se eu tenho que dar meu voto lá numa decisão, se eu sou um responsável, tipo uma autoridade lá, então vou colocar aqui um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, que o povo colocou lá para defender as pessoas, que é óbvio, né? São os representantes legítimos. Aí chega lá, tem que votar contra, porque isso aí é uma coisa que vai prejudicar todo mundo. Mas aí chega lá aquele que tem um interesse e dá lá 1 milhão, 10 milhões para a pessoa votar a favor, inverter o voto. E a pessoa se vende. Olha onde chega a cobiça, a vaidade, o ego, o desejo de poder, de ter. Vai fazer o que com tudo aquele dinheiro? Você quando morre vai... Bota aí numa roupa do corpo, porque ficaria até esquisito deixar o cadáver lá sem nem camisa, pelo menos. Mas a maioria nem calça não tem, só tem a parte de cima, porque o caixão fecha, né? E também nem precisaria, porque depois tudo apodrece mesmo. Se vende, os vendilhões do templo. Quando tem aquela passagem bíblica que fala que o Cristo expulsou os vendilhões do templo, não eram os mercadores do templo, não eram pessoas vendendo bugiganga dentro do templo. São esses vendilhões que se vendem. Vendem a alma ao diabo, como se dizia antigamente, né? Literalmente. Depois vão amargar mundos primitivos de provas e expiações, quase que
em situações de difícil sobrevivência até, porque é preciso pagar tudo isso. Lei de causa e efeito. Nós precisamos entender isso. As doutrinas reencarnacionistas, até vou citar aqui uma linha aqui que eu vi num livro, mas muito legal, né? Que dizia assim: as doutrinas reencarnacionistas deveriam já ter assumido as lideranças na condução da sociedade, mas os seus adeptos continuam acanhados, timidamente enclausurados em seus templos, por causa das vantagens. Eu tenho que manter os fiéis presos aqui, porque se eles despertam, eles fogem tudo, e eu fico sem ninguém na minha igreja, no meu templo. Então ele não tem interesse. Nós vemos isso em todos os lugares, né? Ao contrário, esses detentores de templos deveriam então sim adotar essas doutrinas reencarnacionistas, transformando os seus templos em escolas capacitadoras de virtudes, para que se possa formar homens integrais, íntegros, de verdade. Não tem sentido nenhuma outra crença, nenhum outro dogma, religião, seja lá o que for, se não é para transformar as pessoas em seres íntegros, em escolas de almas. Ninguém está seguro por dizer: eu sou dessa religião, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu posso ser qualquer coisa, mas posso ser também um nada dentro dessas coisas, porque tudo depende das minhas ações. A lei de causa e efeito. Se nós fizermos, se nós plantamos, nós colhemos. Caso contrário, de nada terá servido o esforço. Se é que às vezes é um esforço, porque nós sabemos que muitos ainda preferem a lei do menor esforço. Não importa as consequências. Não existem milagres. Aconteceu um milagre. Não. Aconteceu uma mudança muito rápida numa frequência que o resultado pareceu um milagre. Nós vamos, dentro de muito pouco tempo, aprender as replicações, transformar a luz em coisas. Porque a luz se transforma em coisas naturalmente, mas nós vamos poder manipular essa luz, mas com a boa intenção. Por que não se podia fazer isso na terra de provas e expiações? Porque o maligno podia usar também. E eles não podem. Não têm esse direito. Seria uma calamidade se eles pudessem fazer isso. Então tem as leis que regem as normas nesses planetas, nesses mundos. É como as tecnologias que estão para chegar, tecnologias extraterrestres, como as camas médicas que já está sendo falado, tanta tecnologia, a energia livre, tudo, transformação das coisas para beneficiar a humanidade. Por que ainda não estão sendo oferecidas? Porque ainda tem poderes corruptos que precisam ser eliminados, dissolvidos, removidos desse planeta, para que então sim venham as coisas que vai beneficiar realmente a humanidade. Senão beneficiaria somente eles, como sempre. Tudo vai ser possível naquele que crê, mas também e principalmente para aquele que busca a frequência do milagre. Nós vemos, ao contrário disso, o ócio. O ócio
Bom, eu acho que tem uma vez um livro, se não me engano, que tinha o título O Ócio Produtivo. Ensinava como ganhar dinheiro sem trabalhar. Eu diria que é um livro de esperteza, né? Você tem que ter o mérito, tudo é mérito, tudo é crédito. Quando eu disse mais deveres e menos direito, porque tudo é mérito, não há nada que vá durar se não tem o mérito. Tudo daí vira efêmero. Mérito é uma coisa para sempre, eternamente. Quando você conseguir o mérito, você tem registrado na tua história de alma aquele grau ou aquele degrau da escada evolutiva, da subida, da ascensão. Os milagres, eles são o resultado do mérito. Não há milagre sem mérito. Porque a justiça divina não faz favores, ela é justa. A cada um segundo suas obras, a cada um segundo os seus esforços. O ócio é a doutrina das sombras. Vamos dizer das sombras, para não falar aqui dos satânicos, né? Porque eu aprendi desde criança que o ócio era a oficina do diabo. A minha avó, acho que falava isso, meus pais falavam isso. O ócio é a oficina do diabo. Porque o ócio, ele te traz um fastio, né? Uma sonolência, uma preguiça. Aí a mente fica arquitetando um monte de porcaria. O ócio enfraquece o caráter, ele danifica os princípios éticos, os princípios morais, ele corrói a alma, e o ócio, por fim, traz as doenças, as enfermidades que nós conhecemos. Muitas vezes as pessoas estão bem de saúde, se aposentam, e logo começam a adoecer. Não é porque ficaram velhos. Ah, ficou velho, tem que adoecer. Não. Tem gente que morre com 90 ou mais anos e nunca ficou doente. Meu pai morreu com 92 anos. Nem para morrer ficou doente. Ficou internado os últimos 15 dias porque ele não se sentia bem. Mas a gente pedia o que ele tinha, ele nem sabia o que tinha. Onde é que dói? Dói por tudo. Na verdade ele estava apagando, como se diz. A velhinha, a pilha estava no fim. A energia esgotou. Chegou o prazo final. Esgotou-se até se exaurir. E morreu. Assim. Sem sentir, sem ver. Tanto é que quem estava com ele era o meu irmão e minha cunhada. Ao lado dele, nem perceberam. Daqui a pouco ele viu que parecia que ele não respirava, foi lá, mediu o pulso, não tinha mais. Chamou a enfermeira, ela chamou o médico e foi, né? A morte dos justos. É daquele que fez por merecer. O ócio adoece porque ele começa a diminuir a atividade energética do corpo, e o corpo é um saco de energia, como eu sempre digo. Achar o que fazer. A pessoa diz, mas eu não tenho o que fazer. Será que não tem o que fazer? Vá para a rua conversar com as pessoas, com o varredor de rua, com aquele mendigo que está lá na esquina. Vai visitar os doentes no hospital. Visite um doente na tua cidade, no teu bairro. Faça uma visita para aquela pessoa que tu sabe que está sempre meio sozinha, que até a família meio que abandonou aquela pessoa. Vai lá, dá uma conversadinha com aquela pessoa. 10 minutos, meia hora.
entra para uma atividade de grupo, qualquer coisa que seja útil, que seja digna, que seja ética. Faça alguma coisa. Não imponha nada para ninguém. Faça algo espontaneamente, voluntariamente, amorosamente. O amor é tudo o que existe. Amor é luz, luz é amor. A luz cria, o amor cura. Quanta gente precisa de uma consciência mais positiva, mais afirmada, porque está acontecendo um momento que tem muitas pessoas que estão desesperadas, estão sem saber o que fazer. Elas entraram num turbilhão energético e a consciência delas, a mente delas já não consegue mais administrar tudo. E elas estão entrando em parafuso, como se diz, precisando de uma palavra amiga, de um oi, de um abraço, precisando de você. E quantos de vocês estão ali? Preferem falar da vida alheia, fofocar com a vizinha, procuram as fofocas para ganhar tempo e ocupar o tempo. Mas ocupe o tempo por uma coisa mais saudável, mais positiva. Lembre-se que tudo é lei de ação e reação, de causa e efeito. Os homens vão para o bar jogar cartas, tomar cachaça, porque não tem o que fazer. Será que não tem o que fazer? Tem muita coisa para fazer. É só olhar ao redor. Falta vontade, falta gente de vontade, falta gente com a boa intenção, falta gente que entenda que ele tem deveres acima dos direitos, porque os direitos não precisamos ter, eles são consequência do dever cumprido. Nada mais honesto e justo que isso. Tá bom? Então, como sempre, espero que essa conversa tenha te trazido um pouquinho de orientação, de alento, uma luzinha a mais naquele conjunto de velas que já está iluminando ao teu redor. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.